Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar que todos somos médiums. A gente já sabe, né, pessoal? Só que a gente esquece, a gente acha que obrigatoriamente temos que ser médios ostensivos, só que não, todo mundo tem capacidade de ter uma mediunidade mais aguçada, uma sensibilidade auditiva, outra mais sensorial. E a gente vai conversar esse assunto hoje com a Michelle Vale e o Renato Leandro, que são dois queridíssimos, que eles também têm podcast, que eu já fui, daqui a pouco eu vou trazê-los aqui, e vocês vão amar esse bate-papo e tirar as dúvidas também, né? Quem não sabe, quem não entende, quem tem esses questionamentos do que é mediunidade exatamente, eles vão ajudar muito, porque sabem muito sobre espiritualidade. Lembrando, curtir o canal, compartilhar, mandar para todo mundo, mandar perguntas. Se você tem alguma coisa que você achou curioso, teve alguma dúvida, manda aqui que a gente responde. E se inscreva e divulgue, porque quantos mais despertos no mundo, o mundo melhor teremos para todos, divulgando informação, trazendo conhecimento, que é esse objetivo que temos aqui. E por falar em distribuir conhecimento, não tem como eu não falar que eu estou mega ultra power, empolgadíssima, meu curso de conexão planetária, que será 4 de outubro em São Paulo, um curso imersivo presencial o dia inteiro, agarrados lá comigo, falando sobre tudo da quântica, da física, da energia, da conexão com o planeta, de como a gente deve usar as ferramentas que nós temos naturalmente, a gente conseguir fazer coisas simples como meditação de maneira muito mais... Meditar assim, gente, eu não medito sentadinho assim, zero, pelo amor de Deus, não tenho nem paciência, minha perna fica logo dormente, não gosto. Então, tem 1000 técnicas de meditação que você pode fazer, que vai conseguir fazer uma limpeza, uma higiene cerebral, que você vai conseguir melhorar seu equilíbrio, sua calma, sua paciência, técnicas de aterramento, ancoramento de energia com cristal. Deixa eu trazer, mostrar. Esses cristais maravilhosos que eu colhi, propriedade aqui em Recife não, no interior, em Pernambuco, e eu colhi esses cristais direto na terra com intenção maravilhosa, e vamos fazer ancoramento energético nos cristais, cada um vai receber o seu. A gente vai fazer várias técnicas, várias ferramentas para trazer cura, conhecimento, conexão com o planeta e conexão principalmente com quem, minha gente? Com vocês mesmos. Com cada umzinho. Descobrir quem é você dentro de você, antes de você ser influenciado pela cultura, pela família, pelas religiões, pela sociedade, pelas cobranças do planeta, das pessoas, né? Então, vamos em busca do seu propósito, do seu ser, da sua alma, né? E a gente junto vai conseguir fazer essa virada de chave na sua vida, onde você vai ter justamente a felicidade, a segurança de tomar rédea de sua vida, ter sua autorresponsabilidade muito bem definida e conseguir evoluir da maneira que você deve evoluir, porque a gente veio para esse planeta para ser próspero, abundante, saudável, feliz e amado, e se amando, principalmente. Então, eu faço esse convite a vocês. Na descrição do vídeo vai ter o link para inscrição do Conexão Planetária, de 4 de outubro, e será uma honra ter todos vocês comigo. E também é uma honra receber aqui no Saúde Desperta a Michelle e o Renato. Sejam muito bem-vindos. Oi, Guta. Que prazer estar aqui com você, Guta. Retribuir o teu amor, o teu carinho, a tua alegria. Verdade. Lá no, Verdade. né, Renato? Recebemos Guta no nosso podcast e ela foi com Exatamente, esse alto astral, né? esse coração enorme dela, coração aberto, essa alegria, esse sorriso, essa beleza. Então, é com uma alegria e satisfação que estamos aqui. Prazer, muito prazer. Maravilhosa. O Renato sempre muito discreto, né? A gente falando muito, e o Renato só... Não, mas é que tem que ter, né, aquele contraponto, né? Não é verdade? Imagina assim. Tá sempre acima, Então você tem que ter ali, né? Às vezes eu passo um pouquinho, ela segura e tal. Então, para fazer aquele equilíbrio. O tadinho do Renato, na entrevista que eu fui, ele, coitado, ele falou quase nada, só ficou eu e a Michelle, trá. Aí ele falava assim, tchum, uma besteira, eu digo, cara, vou ficar calado, porque assim, ela tem que falar alguma coisa, eu ficava com vergonha, não sabia o que falar, e a gente não deixou ele falar muito, não foi? Não, aí chegou o momento que acho que eu falei, né? Falei, Renato, você tá aí? Tu tá aí ainda? Porque duas mulheres maritacas, né? Com essa voz meio... E não, mas estava legal, eu estava acompanhando também, né? Eu estava acompanhando, eu estava assistindo. Ele tem uma coisa, Guta, que nós não temos. Ele é pessoa discreta. É uma pessoa discreta. E nós não somos.
Não, mas ó, É, foi super legal. Eu acho que tem que continuar assim, tem que continuar assim, né? É a O mundo marca de cada precisa, um, né? não, o mas mundo é engraçado, precisando. porque eu nos lugares eu sou muito reservada. Eu não chego, não, eu sou muito discreta, eu sou assim, reservada nos lugares. Agora dá uma corda, acabou-se. Aí puxou o assunto, vem aqui resolver, vou resolver, vem falar, vamos falar. Mas até eu chegar assim, eu chego discretinho, mas depois se der a corda, lascou. Mas me fala, olha, eles são pessoas incríveis, cada um na sua especialidade, e criaram o podcast, o Pode Ser Cast, que é o Espiritualidade Sem Fronteiras, onde se fala de espiritualidade e diversas formas, como também da mediunidade. E eu queria perguntar primeiramente a Michelle, depois a Renata, a mesma pergunta, como é que foi isso na vida de vocês? Como é que veio a vontade de fazer o podcast, a espiritualidade na sua vida? Bom, eu, na verdade, eu sempre, desde que nasci, eu tenho experiências com a espiritualidade, né? De ver seres, desde muito pequenininha, 3, 4 anos, de ver, sabe aquele filme O Sexto Sentido, Eu Vejo Gente Morta? Vixe. Eu via, eu conversava com a minha avó, depois que ela desencarnou, mas não tinha contato com o espiritismo, né? Aquela famosa família católica não praticante. Mas É. desde sempre tive a experiência. Eu fui começar realmente a estudar o espiritismo, eu estava com 23 anos. E aí aquela coisa, né, Guta? É um pezinho que depois que a gente coloca, a gente nunca mais tira. Então hoje Não eu dá. estou com 44 anos, comecei a estudar aos 23, aí chega uma hora que aquilo deixa de ser suficiente, porque você quer mais, você quer sair daquela caixinha, porque parece que é além, né, da religião, a espiritualidade vai muito além. Ainda que você, através da religião, você se conecta à espiritualidade, chega uma hora que, se você não toma cuidado, a religião te desvirtua dela. É. E aí, conheci, acho que antes da pandemia, conheci Renato Leandro, porque trabalhamos na mesma empresa. Então, conversando ali na hora do almoço, a gente às vezes saía para caminhar, e a gente sempre falando sobre espiritualidade, a gente falava no final da conversa, nossa, isso dava um podcast. E foi assim que nasceu o Espiritualidade Além das Fronteiras. Maravilha. O Verdade, sonho, né? verdade. Nasceu o sonho, porque depois ele demorou um tempo assim para materializar, mas nasceu ali. Eu acho que era pandemia, né, Renato Leandro, quando a gente começou a falar Acho do que foi, né? podcast. Eu acho que foi. Porque, na verdade, a gente se reunia para conversar e o assunto sempre era espiritualidade. Então, a gente ficava conversando a respeito desse assunto. E aí vai surgindo aquela ideia, poxa vida, se isso tudo que a gente conversou aqui tivesse sido gravado, a gente mesmo, de repente, você fala alguma coisa que você nem se lembra, escapa, né? Se isso tudo tivesse Uhum. gravado e tal, tal. E aí a gente foi, sabe, costurando essa ideia, né? Essa coisa, né, de ter o podcast. Então, e foi um processo muito natural. Não foi alguma coisa que a gente falou, olha, vamos nos reunir para ver a possibilidade. Não, quando a gente viu, a gente estava conversando com a Guta Maranhão. Exato. Foi. Vamos dizer que não foi um projeto que saiu do papel. Foi um projeto que saiu do nosso coração. A É gente mais por nunca aí. fez uma reunião para desenhar, para planejar. Fomos procurados por uma pessoa. Uma coisa assim, completamente absurda. Então, a É partir daquele verdade. momento, a gente viu que no astral, o podcast ele já existia. Só faltava mesmo materializar ele aqui no plano físico. É verdade. Essa coisa, né, de que a coisa no astral ela já existe, né? Isso aqui é uma cópia imperfeita, né? A Michelle comentou a respeito das experiências, da sensibilidade mediúnica dela desde muito jovem, né? Comigo, assim, foi um pouco diferente. Na verdade, assim, a minha irmã, a Áurea, ela começou a apresentar a sensibilidade mediúnica e minha família não sabia do que se tratava, né? Alguns sintomas físicos, né? E eu lembro que eu ia na igreja metodista, né? Que é uma linha, né? Da igreja chamada Igreja Protestante, né? Frequentava a metodista quando eu era muito jovem, né? E aí eu me lembro, em torno de uns 15, 16 anos, como os meus pais foram levando a minha irmã, tentando descobrir o que ela tinha, porque ela fazia alguns exames e o médico falava, não sei o que ela tem, né?
E a sensibilidade mediúnica ali aflorando, né? Não sabia, meus pais não sabiam o que fazer, e falou, ó, então nós vamos levar onde for possível. Aí alguém comentava, olha, você já foi num centro ali? Ah, é num centro? Vamos lá. Então eles iam. E eu ia junto. Eles acabavam me levando. Eu até me lembro que uma vez eles foram em um centro. Eu não sei se eu tinha uns 15 anos, alguma coisa ou até menos assim. Aí eu entrei numa casa que ficava num lugar ermo, assim, sabe? Uma chácara, alguma coisa. Entrei, aquele lugar, uma penumbra, sabe? Meio escuro, assim. Aí eu lembro que eu sentei num canto e fiquei ali, e olho aberto, acompanhando, né? E naquele dia estava tendo uma festa de Cosme e Damião. Eu lembro, como se fosse hoje. E eu sentado, imagina, eu frequentava lá a igreja metodista, quando era mais jovem, e entrei naquilo ali, né? E pensava assim comigo, nossa, por que que eles me trouxeram aqui, né? Era levar minha irmã lá, tentar descobrir. E eu lá no canto, né, com o olho aberto, instalado, né, acompanhando, né, o cerimonial, né, os médiuns ali recebendo os espíritos e aquela festa toda. Então foi a primeira vez que eu entrei, vamos assim dizer, numa reunião mediúnica, onde teve ali esse intercâmbio. Eu devia ter uns 15 para 16 anos, né? E aí, meus pais foram levando minha irmã em outros locais. Foram indo num centro, foi indo em outro, foi indo em outro, e eu ia junto ali acompanhando. Aí, dentro da doutrina espírita, ela foi educando a mediunidade dela. Educando, aí os sintomas foram desaparecendo, ela foi entrando em equilíbrio. E aí, teve um dia que ela falou para mim, só você não quer ir comigo? Vai ter um evento aqui no centro espírita, aqui em Bauru. E você não quer me acompanhar e tal? Eu falei, vamos. Aí eu fui, aí teve um final de semana de estudos lá no centro. Era um encontro de jovens estudando espiritismo, né? Bom, e aí o tempo foi passando, aí eu lembro que eu fui fazer o tiro de guerra, né? Imagina, né? E aí eu comecei a apresentar alguns sintomas físicos lá no tiro de guerra. Fisicamente, eu, às vezes fazia alguma coisa, eu não me sentia bem, né? E minha irmã falou, olha, você não quer começar a frequentar comigo uma reunião mediúnica? Ela ia numa reunião de sábado à noite, uma reunião mediúnica. Eu falei, vamos lá, né? Aí eu comecei a frequentar essa reunião com ela, e aí na reunião, os sintomas físicos que eu sentia no treinamento do tiro de guerra, eu comecei a sentir ali na reunião. Então era o meu peito aqui, ele começava um formigamento muito forte no peito, e ele ia se expandindo. E eu sentia isso no tiro de guerra, lá fazendo exercício, né, entrava em pânico, né. Aí começou a acontecer isso no centro espírita, nas sessões de sábado à noite, e aí aquilo foi aflorando, né, o coordenador da reunião, que na verdade é uma coordenadora, falou: "Olha, você precisa voltar aqui todos os sábados, você precisa começar a estudar". Tararara. Aí eu comecei a ler sobre doutrina espírita. Aí na época li os clássicos, né? Nosso Lar, né? Há 2000 anos, né? E comecei a estudar as obras básicas, livro dos médiuns, livro dos espíritos e tal, tal, tal. Aí teve um dia lá no centro em que eu comecei a sentir esses sintomas, esse formigamento aqui no peito. Isso foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, e de repente tomou conta do meu corpo e eu me senti como se eu fosse uma lâmpada. É como se fizesse assim um puff. Aí nesse dia, eu senti o meu braço, que os espíritos pegaram no meu braço e começaram a escrever. Era um movimento involuntário. Eu não controlava o braço. Eu estava consciente. Estão pegando no meu braço aqui. Aí perceberam ali, me entregaram o papel, um lápis, e eu comecei a escrever, né, nas sessões. E, à medida em que as reuniões iam acontecendo, às vezes durante a minha escrita, eu recebia a visita ali de um pequeno coral de crianças. Então eu escrevia e as crianças ficavam cantando ali, uma música ali, tá. E eu consciente o tempo inteiro, né, escrevendo, será que eles estão escrevendo porque eu não conseguia ver direito, né, meio escuro assim, e escutando a música, tá. Isso foi durante um bom tempo, né. Só que aí o que que aconteceu? Aí era um horário complicado, né, imagina um sábado à noite, né, estava com 18 para 19 anos, e aí foi indo, foi indo, foi indo, eu fui educando, esses sintomas, assim, desapareceram, né, tanto que teve uma orientação no dia, a minha irmã, ela com a mediunidade dela, o meu avô, né, o meu avô por parte de pai, deu uma comunicação através da minha irmã, direcionada para mim, né, e disse: "Olha, você tem os exames para você fazer, que são exames finais do tiro de guerra. Você não tem nenhum problema físico. Seu problema é de ordem espiritual. Então você pode fazer,
porque é puxado, sabe? São exames físicos e tal, e eu ficava meio receoso, né? Você pode fazer, que você não tem nada fisicamente, tá. Então, assim, começou a minha entrada, assim, começou anteriormente com os estudos da doutrina, e na parte prática começou aí, né? Então eu fiquei durante um bom tempo fazendo esse trabalho, né? E a gente sabe que a psicografia, durante muitos anos, é apenas um teste. Você fica ali escrevendo, 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 e só depois, a segunda parte é que vem para valer o texto final. Só que eu não fiquei no centro para aproveitar, né, esse período, esse processo, né? Por N motivos eu acabei me afastando, né, das atividades no centro, né? E eu tenho, assim, uma vertente artística, assim, porque eu sou músico. E eu sou autodidata. Desde os meus 12, 13 anos, eu toco violão, né? Eh, a minha irmã, ela tinha aulas de violão e eu ficava ali meio do lado ali acompanhando, né. Aí um dia ela faltou lá da aula, aí o professor falou: "Olha, sua irmã não veio, você não quer, né, pegar o violão aí?" Aí eu peguei o violão e ele começou a passar algumas coisas, quando eu vi eu estava tocando. Então, e aí eu entrei para o caminho da música, assim, de modo profissional mesmo. Foi até um pouquinho depois dessa época, né. Então você imagina, qual é o dia e o horário que o músico está em plena atividade, né, no Brasil, ou seja, é um sábado à noite, né. Então imagina. Então eu tinha que escolher, ou eu ia para a reunião mediúnica. Estava na Com programação. 18 não, com 18 anos, eu vou para reunião mediúnica ou vou para balada? Ah, um beijo, Né? reunião mediúnica, tchau. Pois É, é. Então você foi. sabe, então, aí eu entrei nesse caminho da música profissionalmente, toquei durante muitos anos, né, tal. Mas aí aquela coisa da mediunidade ficou meio que ali, né, e eu até tentando, de certo modo, pensar que o trabalho com a arte, né, de alguma forma, poderia colocar em movimento essa energia da mediunidade. E ajuda, porque você coloca em movimento, né. Mas talvez se eu tivesse continuado ali, meu caminho dentro da estrutura da mediunidade, o trabalho que talvez tivesse sido reservado para mim, seria diferente, né. E aí aconteceram algumas coisas, e aí em 2006, eu fui trabalhar numa editora espírita, porque eu não queria, né, eu estava num outro caminho profissional e tal, e fui trabalhar numa editora espírita. Então, o ano que vem, 2026, serão 20 anos de trabalho com o livro espírita. Então é aquela coisa, não foi ali pelo viés da mediunidade, né, que seria a psicografia, e aí eu novamente o centro me chamando, tal. Então eu entrei nessa coisa da literatura. E aí abriu-se um universo, né, dentro da literatura espírita, porque aí eu fui me aproximando, fui, aprendendo, fui fazendo cursos na área e me tornei publisher, né, ou seja, aquela pessoa que cuida de toda a cadeia do livro. E durante esses anos todos, o meu contato com a literatura espírita, ela envolve o contato com os escritores, que não têm mediunidade, com escritores que têm a sensibilidade mediúnica e com os espíritos, né, que de vez em quando dão os seus pitacos a respeito dos livros, né. Deve ser Que não tem maravilhoso. Às mediunidade vezes o espírito ostensiva, não né? entende de É, marketing. Escritores que não têm mediunidade ostensiva, né? Pois é. esse, Porque Pois é, aí é mediunidade aquela coisa, que todos somos médiuns, né, não tem a mediunidade ostensiva que a gente tá acostumado, né. Então, assim, esse universo da espiritualidade, ele sempre esteve presente, assim, na minha vida. Então, quando a gente montou o podcast, a gente obviamente trouxe a ideia e o conceito da nossa sensibilidade, e também as histórias, né, de vida de cada um, né, da Michele, o meu trabalho com os livros. Então a gente fez esse encontro, né, que a gente teve, no sentido de agora a gente pode pegar as nossas experiências, né, e trazer pessoas conectadas com a espiritualidade para a gente entender esse conceito não só da espiritualidade presente na vida de todos, mas também o aspecto da religiosidade das pessoas. Então, o nosso podcast também a gente abre espaço para as religiões, porque a gente sabe que os conceitos religiosos eles são precisos, né? Às vezes são ali perfeitos. Né? Não vamos falar aqui do Antigo Testamento, né? Que tem algumas barbaridades lá, mas a gente sabe que a estrutura e a ideia das religiões a gente às vezes não consegue acompanhar, né? Porque os homens que fizeram aí pelos seus interesses, né, moldaram as religiões. Então, no podcast a gente abre espaço para as religiões
e para as vertentes da espiritualidade, que são inúmeras, inúmeras, né? Então, mais ou menos um resuminho aí da minha chegada, né, até aqui. Porque toda religião tem algo a acrescentar, óbvio, né? E a espiritualidade é muito livre. Eu hoje não tenho religião, me considero espiritualista livre, que algumas pessoas chamam hoje em dia universalista, né? Que é aquelas pessoas que não têm religião específica, mas que é ligado totalmente à espiritualidade, pela energia, por orações, por técnicas e métodos utilizados no dia a dia, que você até está mais conectado do que quando realmente frequentava alguma igreja, alguma religião. E aquela coisa que eu gosto de falar, que eu acredito que vocês pensam igual, né? Que a mediunidade, a espiritualidade é inerente ao ser humano. É algo biológico, químico, físico, quântico, É energético. natural, né? É natural, é do ser humano, não tem obrigatoriedade nenhuma, né, de estar vinculado à religião, né? A gente é livre, a gente escolhe porque se quiser escolher alguma, porque faz mais sentido, tudo certo. Se também não quiser ter nenhuma, mas também se for uma pessoa boa, cumprir as coisas corretamente, for bem com você mesmo e com os outros, está tudo certo também, está tudo maravilhoso. E é muito isso. E eu achei muito legal porque temos 3 médios bem diferentes aqui, né? Cada um. Até eu entender que eu tinha mediunidade, eu achei que eu não tinha nenhuma. Depois eu fui entender que minhas percepções eram mediunidade, e eu digo, isso por isso que eu sou tão besta assim, e me contamina, né? Aquela médium empata, né? Que é a esponja que sai absorvendo as mazelas de todo mundo. Eu digo, o povo gosta tanto de ficar junto de mim, não sei por quê. É, porque eu absorvo todas as coisas ruins dos outros, então sai todo mundo feliz. Sai E eu, todo mundo limpinho. e eu drenada lá. E você capenga. Eu capenga, xoxa, manca. Não, mas Então, essa coisa da escrita, né? Por exemplo, tem um livro lá que não tem a participação direta do espírito, né? O próprio escritor, né, escreveu. É um livro espírita, mas ele escreve. Mas, na verdade, os escritores são intuídos. é Mesmo uma aquele que... animação. Eles são É, intuídos o tempo inteiro. Até para o início, no propósito dele da escrita, ele recebeu isso de forma intuitiva, né? Ou através num sonho, o espírito foi ali, no desdobramento conversou com ele e ele começou o trabalho. Então, não tem como. É claro que existem graus diferentes, né, da Eu acho que, na sensibilidade. verdade, as pessoas, elas gostam de geograficamente falar assim, ó, aqui está o plano físico e aqui está o plano espiritual. Elas separam como se fossem coisas e locais diferentes, enquanto que, na verdade, elas coexistem. Nós estamos imersos no plano espiritual. Então, eu tenho aqui um corpo físico que está aqui interagindo com o mundo material o tempo todo. Uma coisa que nenhuma religião discute é que esse corpo físico, ele é animado por um espírito. E isso perfeito. também todas as religiões concordam. Para esse corpo, né, ter esta vida, ela é movimentada por esse espírito. Então, enquanto o nosso corpo físico interage com o mundo físico, a gente tem um corpo espiritual que a todo momento está interagindo com esse mundo mais sutil. Está comandando, exatamente. O tempo todo, né, o tempo todo. E aí a gente se apega à psicofonia, a gente se apega à psicografia, às visões, às audições. A gente esquece dos sonhos, das intuições. Na segunda-feira, eu tinha um horário no Poupa Tempo aqui em Bauru para levar minha filha para atualizar o RG dela, porque ela tirou o RG, ela era pequenininha, agora ela está adolescente já. Antes de sair de casa, eu fui intuída a pegar um documento, que era a certidão de nascimento, mas eu, na minha cabeça, o RG antigo seria o suficiente. Me intuíram o tempo todo para pegar o documento. Eu peguei? Eu não peguei, eu ignorei. Cheguei lá, o que precisava? Do documento que eu fui intuída a levar. Então, o que é isso? É uma sensibilidade, é uma intuição. O que é a Exato, intuição? É a nossa exato. interação com esse mundo mais sutil. E Exatamente. não é só para grandes revelações que isso acontece, né, Renato Leandro? Não, Acontece muito no pelo nosso contrário. cotidiano. É contrário, muito pelo contrário. São as decisões mais simples, né? Tem até uma frase aí de um colega aí, que diz o seguinte: o mínimo ato é destino. Então você está numa esquina. Você fala assim: olha, hoje eu acho que eu não vou atravessar por aqui. Eu vou virar por aqui. De repente, essa virada sua pode mudar tudo na sua vida.
Então, a interferência dos espíritos num plano físico, ela é muito maior do que a gente imagina. A gente não dá o crédito à espiritualidade que deveria, porque eles estão intuindo, eles estão tentando de alguma forma enviar informações, né? Olha, tararara. E a gente aqui fica nesse embate. E tem uma coisa importante que eu acho legal assim, lembrar assim, que assim a gente sempre relaciona a palavra oração à religião. Então, o orar é de alguma religião. E, na verdade, a oração ela é fundamental para que a gente possa abrir esses canais e facilitar o trabalho para a espiritualidade. Então, independentemente, se você for ateu, como se diz, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Pronto, já abriu aí um espaço para alguma Já conexão. fez uma oração. Já fez uma oração sem Sou saber. ateu, graças a Deus. Então, é importante, né, porque as pessoas sempre relacionam a coisa da religião. "Ah, o cara está falando em oração, então" não, não é. Eu acho que a gente tem que facilitar, ajudar, né, a espiritualidade. A espiritualidade quer atuar, quer nos auxiliar, não quer fazer com que, nós sejamos apenas, máquinas. Não, não é nesse sentido, né. Mas eles querem intuir, querem nos auxiliar e a gente precisa ajudar um pouquinho, ajudar um pouquinho. Eu me lembro até que aquele médium, né, o Gasparetto, né? O Gasparetto, ele fazia as pinturas mediúnicas, né? Então ele pintava, chegou a pintar, por exemplo, com as duas mãos ao mesmo tempo e com os pés também. Ele chegou, por exemplo, fazia 4 quadros, né? Eram 4 pintores, espíritos diferentes. E ele dizia o seguinte, que a orientação era, os espíritos diziam, aprenda a pintura, aprenda, estude. Por quê? Porque você vai facilitar o nosso trabalho. Porque quando a gente pega na sua mão, a gente está pegando na mão de uma criança de 6 anos. Um grande pintor, Claude Monet. Monet pega numa mão de uma criança de 6 anos, mas como eu vou pintar agora com essa criança aqui? Ele falou, você parece uma criança de 6 anos para nós. Então, se Até para você não segurar o estudar, pincel, se você não aprender sobre entender as cores, a pintura, você não vai facilitar. Então, a gente facilita a vida dos espíritos do nosso dia a dia, nos conectando. Às vezes, uma simples oração, você já consegue fazer uma. Está em dúvida? Ah, o que, que eu faço agora, né? Faz uma oração. De repente você vai ser intuído ali. Né? Eu tenho, mas eu não tenho mediunidade. Todo mundo tem essa sensibilidade. Então você precisa facilitar, né? Porque aí você recebe uma orientação, né? Como se o mínimo ato é Kardec, destino, né? sim, Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos diz isso, né? Que todos nós, em algum grau, temos a mediunidade. E ele vai um pouco além quando questiona os espíritos, porque além da gente ter essa mediunidade, nós somos influenciados por esses espíritos o tempo todo. O tempo todo. 24 horas, se você ficar 9, bom, até no sono a gente é influenciado por eles, né? Porque tem o desdobramento. Então, assim, né? Cai muito no encontro que nós tivemos com a Guta no nosso canal. O que a gente faz, já que uma vez que esse contato está acontecendo o tempo todo, que tipo de espírito que eu estou atraindo para me intuir, né? Porque tem isso também, A isso. vibração, né? a vibração. Então, quanto melhor a vibração, melhor a qualidade aí das minhas relações espirituais, melhora a minha intuição, minha criatividade, a minha inspiração, melhora tudo, né? Uma coisa que eu vou dar um pitaco que você falou que eu achei muito legal do pintor, né, que mandaram estudar um pouquinho. Isso mostra que, obviamente, se ele já pintava bem, se ele estudou um pouco mais, ele está pintando melhor. Então, digamos que ele melhorou a mediunidade dele também. Aí é importante as pessoas saberem, porque dizem, eu não sou médium, eu não sinto nada, não. Eu sinto só um pouquinho. Se você estudar um pouco mais, na matéria mesmo, começar a estudar, procurar saber, começar a se perceber mais, a sua mediunidade vai aflorar. E você, fazendo um esforço aqui, você termina desenvolvendo mais a mediunidade, porque as pessoas pensam, assim, eu acho que eu pensava isso antigamente, não tinha conhecimento, quando eu era bem mais jovem, e a maioria das pessoas, eu acredito que pensa a mesma coisa, que nasceu se não nasceu, não é. E nasceu com mediunidade X, daquilo ali não passa, nem melhora nem piora, né? Acho que é aquela coisa muito informativa limitada. Só que não. Aquilo ali pode desenvolver, como pode acabar. Tem gente que nasce super mérito, de repente o negócio vai esvaindo, vai acabando, sabe lá Deus por quê, né? Ou mérito, ou desmérito, ou omissão, ou sei lá o que for.
vai diminuindo a capacidade psíquica da pessoa, ou vai evoluindo. E se a pessoa estudar, se dedicar, aí é que evolui mais ainda, porque ela vai estar mais apta a ter conhecimento e a usar aquilo ali de maneira melhor, né? Existe essa flexibilidade da mediunidade. Exato, exato. Tanto que você vê, por exemplo, quando a gente vai para o xamanismo, para a Umbanda, para o Candomblé, lá você não vê esses questionamentos se a pessoa é médium ou não. Porque ali, no meio, entre eles têm processos ali, eles possuem rituais que todo mundo tem esse contato com a ancestralidade, com a natureza, com o seu orixá. Então, ali fica muito claro para mim, todos somos médiuns, porque é natural deles. Então, não existe no xamanismo essa condição. Você vai participar desse ritual aqui, mas você precisa ter mediunidade. Você vai entrar em contato com a espiritualidade, mas você precisa ter mediunidade. Nada disso. Né? Todos ali participam e todos ali têm a experiência. Eu estou rindo que eu tomei ayahuasca uma vez e eu não tenho clareaudiência, né? Naturalmente. Aí eu comecei a ouvir, né? Durante o processo da ayahuasca. Aí começou, eu digo, é o quê? É o quê? Fala mais alto que eu tô entendendo. Não tô acostumado a ter clareaudiência. Fala mais alto, querido, que não tô entendendo direito, não, isso aqui. E eu toda lá querendo me acostumar lá, mas depois passava, né? Passou o efeito lá do DMT. Aí eu digo, nossa, que legal, não tinha tido essa experiência. E durante a cerimônia da ayahuasca eu tive a experiência temporária, né? Mas assim, foi muito interessante. E como eu falei, por exemplo, agora, eu ouvi, mas digo, vixe, não estou entendendo. Se por acaso fosse algo que eu fosse desenvolver, eu ia aos poucos, né? Começar a ter percepções, entender as sílabas melhor, né, faladas, e meu cérebro ia ter mais cognição cerebral para poder captar aquela informação com mais assertividade. Então, é um processo, né? É treino. Treino, isso. O nosso trabalho no canal, ele nos mostra muito isso, treino. A Giovanise é uma escritora espírita. E ela comentou em uma das entrevistas conosco que ela escreveu 3, 4 livros treinando. E aí, o que a espiritualidade fez com ela? Agora você vai jogar fora, porque agora nós vamos começar valendo. Que mal. 3, 4 livros. Ela falou que ela tinha 3, 4 livros pronto, que ela tá com a dor no coração gigantesca. Ela pegou aquele material e se desfez dele. Mas recentemente nós entrevistamos o João Ribeiro. O João, ele acessa a aura, faz leitura, ele vai no campo buscar informação sobre os desencarnados. Uma pessoa excepcional. O que ele falou? A mediunidade dele sempre foi assim? Não foi. Foi treino. Ele percebeu ali a habilidade e ele foi se dedicando àquilo. O que é isso? É treino. Então as pessoas, elas não treinam nem a presença delas no dia a dia. Importantíssimo. Nem ali, estar presente na hora do café, degustar uma refeição, estar presente ali com a família. Então, como que ela vai desenvolver algo que já existe nela, mas que ela não dá atenção? Não desenvolve. Você consagrou a ayahuasca. Falo para Renato Leandro, quero consagrar a ayahuasca. Ele fala assim, já é muito doida. Ele fala, você já é muito doida, não faça isso. Não, se você já tem percepções, nossa, é incrível, né? Porque você vê, você ouve, você bate papo com as entidades, você desdobra, você vai para outro. É tudo ao mesmo tempo muito intenso. Aí é bom que você já sabe expandir um pouquinho não, um bocado. Quando você faz um negócio desse, buf, aí tem uma expansão maior. Sim. Aí você, galera, tudo bom? Agora eu tô de novo aqui, ou sei lá, vendo vocês mais coloridos, sei lá, como você já vê, né? Eu não vejo. Né? Você já vê. Não, mas nós fizemos. Já conhece, eu e a galera. Guta, nós fizemos Guta, mas eu vou te falar, eu tive assim, de ver, eu tive poucas experiências. Na minha infância era muito intenso, e eu tive outras depois, já era mãe, eu saí da minha casa, eu fui para um hotel dormir. Porque o pai da minha filha estava viajando e ela muito agitada. Na hora que eu fui pegar ela no berço, eu vi que ela se jogava, sabe assim, se jogava para um lugar, para a cortina. Na hora que eu olhei, tinha uma mulher ali. E era para essa mulher que ela estava se jogando. E aí eu fiquei, e eu olhava para aquela mulher, eu sou loira, né?
a minha filha nasceu com cabelo preto, preto, preto. E eu olhava para aquela mulher com cabelo longo, preto. Na Nossa. hora eu falei, meu, tem alguma ligação, né? As duas têm alguma ligação. E naquele dia eu peguei a criança e eu fui para um motel. Mulher, eu pegaria um punhado de sal, jogava sangue de Cristo tem poder, pá! Pegava qualquer óleo de colônia, pá, vai-se embora. Mas assim, eu não vejo sempre. Então, assim, em algumas situações, eu acho mais que no meu caso é materialização. O espírito se materializou. Ali ela queria que eu entendesse o que estava acontecendo, muito provavelmente, porque eu não entendia a agitação da criança, e a criança se jogando pro nada. E aí eu vi. Mas na infância era uma coisa assim, eu via seres na natureza, seres completamente diferentes. Mas isso aqui é o máximo, isso, ai. É o Desenha, máximo, faz um é o livro máximo. os E a gente não elementais. tem medo, né? Criança é uma coisa sensacional, a gente não tem medo. Não tem, tudo é novo, tá tudo Tudo é certo. novo, É o mundo da você vive a fantasia, né? experiência ali e segue. E era tão assim, para mim, era um negócio tão natural que eu não sei se eu julgava que todo mundo vivia aquilo, que eu nem comentava. Eu tive essas Exatamente. experiências durante a minha infância, eu nunca falei para minha mãe. Nunca. Agora, quando eu comecei a falar com a minha avó, que eu comentava para minha avó, né? Essa minha avó que eu via era a avó paterna. Aí eu falava para minha avó materna no dia seguinte: nossa, falei com a avó Luísa. Minha avó me pegava, me levava no cemitério e acendia a vela. Aí minha avó vinha de novo na noite seguinte. Michele, não precisa ir no cemitério, acender vela, né? Não precisa, a gente só tá batendo um papo. Aí eu falava de novo para minha outra avó. Aí minha outra avó falava assim: nossa, sua avó Luísa não gostava de vela, deve ser isso que ela tá atormentada. Vamos levar flor dessa vez. Eu sei A que com essas percepção que a aparições. matéria está ali, mas Não foi. tá! Então, Era assim, só o veículo. entre idas e vindas, eu fui umas 4 vezes no cemitério. Até que eu falei, acho que eu não vou mais falar para minha avó, não. Porque eu falo, ela me leva para o cemitério, não tem o que fazer no cemitério. Não entende, Mas você não vê, tem ó, essa coisa aqui que a gente tá, que a Michelle está comentando, essa coisa da criança, você vê como a mediunidade ela está presente nas famílias, em todas as famílias. Porque a gente percebe que, independentemente da crença, as crianças, né, e Kardec já explica isso no Livro dos Médiuns e em outras obras, a criança ela vem para esse mundo, ela encarna, só que é como se ela tivesse em 2 mundos ainda. Então ela vê alguns espíritos, ela conversa, aquele chamado amigo invisível, que muitas vezes é um espírito. Então é a coisa mais natural. Todas as famílias têm algum relato de uma criança comentando que viu alguma coisa, viu alguém, viu um amiguinho. Então é como se fosse uma sensibilidade que está presente em todas as famílias. Aí, à medida que a idade vem chegando, né, como se os canais fossem se tornando um pouco mais diferenciados, porque a estrutura física vai mudando, né, o psiquismo, né, da criança vem. Aí vem a adolescência e tal, e aí muda toda a estrutura. Né? E a gente não pode deixar de falar também daqueles casos em que a mediunidade é uma missão. Né? A pessoa veio com aquele propósito da mediunidade para servir de intercâmbio, de referência. Né? A gente tem o Chico Xavier como o modelo maior disso. Né? Então, aí são casos diferentes, né? São meio que é um sacerdócio mesmo, né? É escancarado e você não tem escolha. Não, não, desde pequeno. Desde pequeno. Aliás, tem essa coisa do Chico, tem uma coisa muito interessante que eu estava vendo outro dia. Existe, eu acho que é a doutora Marlene Nobre, que ela estava comentando que ela estava junto com o Chico, e o Chico estava realizando uma atividade. Ela estava próxima a ele, ao Chico Xavier. E aí, de repente, quando ela olhou para o Chico, ele não era mais o Chico. Ela viu Allan Kardec. E ela ficou congelada. Um piscar de olhos. Aí ela piscou os olhos, voltou e viu, era o Chico. Aí quando passou, o Chico se aproximou dela e falou assim: minha filha, você viu o nosso passado, não é mesmo? Ela não tinha falado nada para ele. Né? Aí ela ficou atônita, ou seja, ali ela constatou uma das encarnações de Chico Xavier, Kardec. E sabe qual foi a indagação na cabeça dela?
Porque aí vocês falam assim, nossa, a gente fala muito, o Renato fica quietinho ali. Olha só, a indagação, o pensamento dela. Ela falou assim, nossa, que estranho. O Chico foi Kardec, dizem que ele também foi João, né, o apóstolo de Jesus, e ela foi Francisco de Assis. Estranho. Todas essas pessoas, todas elas nunca casaram. Ó, a mentalidade, você vê. Ou seja, Kardec era casado. Então não está batendo isso aí. Todas as outras encarnações de Chico ele era solteiro, ou seja, veio com a missão, né? Então não está batendo eu ter visto o Kardec. O Kardec era casado. Ela não falou isso para ninguém. Ela só pensou. Um dia encontrou o Chico falou, viu? Sabe aquela indagação sua que você está pensando? Deixa eu explicar para você. Kardec, na verdade, ele tinha uma relação com a Amélie, mas com uma relação de irmãos. Então, essa dúvida sua aí, você fica tranquila, porque na verdade não é um casamento consumado como nós conhecemos aqui no Ocidente. Eles tinham praticamente uma relação entre irmãos. Olha só, então ela estava preocupada, né, de saber todo. O Chico não foi casar, ou seja, não foi casado. Então, os médiuns, eles vêm com uma missão especial, alguns, né, com uma missão, no caso do Chico Xavier e outros, em que o trabalho dele aqui é o trabalho da mediunidade. Então, por exemplo, ele não vai casar, não vai ter filhos, não vai ter o padrão de família. Não, ele vai se dedicar ao trabalho, ao sacerdócio, né? Então, para alguns, a mediunidade é como se fosse um sacerdócio mesmo, né? E na grande maioria é só a sensibilidade mesmo, né? Que todos nós temos, né? Mas essa coisa do não casado é o pensamento, né? Eu não ia pensar isso. Ela já pensa, nossa, mas todos eles Eu eram ia pensar, casados. eu ia fazer né? toda a linha do tempo na minha cabeça. Pi, 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 pi. Ah, não, eu ia dizer que lindo. Pronto, tá tudo certo. Porque Então, aí, assim, digamos, temos, como todos somos médios, temos médiuns leves, que teoricamente não sentem nada, mas chega num lugar, não gostei, e o santo não bateu. É um tipo de mediunidade. Né? É É uma um tipo de sensibilidade. reconhecimento de algo energético que você não sabe explicar, mas você está sentindo. É um tipo de mediunidade. Todo mundo já passou por isso, no mínimo, né? Ou sentir, vou ligar para fulano, né? Alguma coisa assim de energia, de intuição, de aquela pessoa não está bem, ou daquele ambiente não está legal, ou aquela pessoa que está conversando com você que simpatiza, mas às vezes é falsa, né? Então você está lá, né? Um pulga atrás da orelha, não sei porquê. É uma intuição, é uma mediunidade, é uma sensibilidade. Digamos que esses são os leves, que é todo mundo. Temos os médios ostensivos, de maneira suave, e temos os escancarados, né? Como a Mi falou. Tipo, Aqueles é o assim, escancaradão. aqui, exato. na literatura tem alguns assim, algumas experiências que eu tive que mostram essa diferenciação que você está falando. Então, alguns escritores que escrevem, na verdade, que fazem a intermediação da ideia do espírito, né, e servem como médium ou psicógrafo ou a psicofonia, existem diversos modelos de formas que os espíritos atuam. Por exemplo, tem um caso lá, por exemplo, da editora. O espírito passava a história através do sonho. Então ele dormia, e aí durante o sonho dele, ele tinha as imagens, o texto. Aí ele acordava de madrugada e anotava. Aí ia dormir no outro dia, mais imagens. Ele ia anotando. Só no final, depois que acabou todo o processo, aí, mas tudo no sonho. No sonho, no sonho. O espírito chegava para ele e falou: olha, essa história aí é minha. O espírito se apresentava. Porque até então ele achava que era dele o livro, né? Ele chegou a apresentar na editora, a gente ia publicar tudo. Aí um dia ele me ligou desesperado, falou assim: para. O espírito apareceu nessa noite, no sonho, e se apresentou. Então, essa é uma forma. Existe a outra da psicofonia, né? O espírito se aproxima do médium e vai contando a história, ele vai anotando, né? No caso, a psicografia mecânica, no que era no meu caso, eu pegava no braço, né, e vai escrevendo, eu nem sei o que estava lá, né? As diversas formas, né, de se fazer esse intercâmbio. E tem aquele intuitivo mesmo, que ele vai intuído a escrever um assunto que ele acha que é dele, mas na verdade não é. Ele Não está tem sendo nada. intuído a escrever sobre aquilo. Se a gente for pensar de um modo mais fino mesmo, a grande maioria das obras da literatura, não apenas na literatura espírita, todo tipo de literatura, ela na verdade tem a participação de um ser ali,
de um espírito, ou de alguém que está ali ao lado, intuindo, sabe? Já, Orientando. já aconteceu comigo e com o Renato. Por exemplo, o Renato está fazendo parte de um projeto e ele está com uma dúvida que ele não sabe como que ele começa a desenvolver. Ele sabe mais ou menos como vai ser, mas ele não sabe como começar. Já aconteceu, né? Aí ele comentando comigo, então eu tô fazendo isso assim, mas eu não sei por que caminho eu vou, tô com essa dificuldade e tal. Aí um espírito, no meu sonho, que ele conheceu pessoalmente, mas eu não conheci pessoalmente, o espírito falou no meu sonho, falou, fala para Renato, Tana, isso, por esse caminho. Muito legal. Aí no outro dia eu falei pro Renato, você não sabe? Então, tipo assim, para você ver o quanto que também eles estão interagindo com a gente. Porque, no mínimo, ele ouviu a conversa. Ele estava ali perto, ouviu a conversa. E à noite ele foi ali com a resposta. Passou a resposta, né? Né, Renato? Já aconteceu também com a Exatamente. gente. Tem uma Exatamente. história de uma amiga minha que ela me falou uma coisa que eu não sei explicar, mas eu achei sensacional. Eu deduzo a explicação. Ela me falou de uma técnica que ela faz assim: quando a gente for dormir, a gente pega um copo d'água, bota na cama e bebe. Vamos dormir, botei meu copinho d'água do lado da minha vez cabeceira e pede: olha, eu gostaria muito de saber a solução do problema X, Y, Z, sei lá qual, eu gostaria muito de ter uma resposta sobre tal assunto, eu gostaria muito de ser esclarecido sobre tal situação, blá, 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 muito obrigada, confio no que vai acontecer, enfim, não tem nenhuma frase específica, ela faz uma conversa e vai dormir. No dia seguinte, acorda, pega aquele mesmo copo d'água e bebe ele todo. Aí ela diz que não sabe explicar, que ela faz isso frequentemente e que toda vez ela bebe copo d'água e ao longo do dia ela vai tendo todas as respostas daqueles questionamentos que ela fez. Eu, como já estudo muito ciência, e a gente sabe que a água é um dos maiores condutores de energia que existem, eu já imagino que jogaram informação plasmado na água que foi colocada do lado. Né? Alguma entidade, algum espírito, alguma criatura que tem esse poder, né? Pegou a solução daquilo ali, jogou na água, e quando ela absorveu aquela água, em algum momento a informação ia chegar na cabeça dela, no raciocínio. Mas eu achei muito interessante você falar de sonhos, e ela também ter falado isso, porque é na hora que a gente está mais sutil, né? Na hora que a gente está mais vulnerável a receber, né, informações. A gente está desarmado ali, né? Desarmado, É exatamente. entregue. E essa coisa da sensibilidade, né? A gente falando assim, tem aquela coisa que é o extensivo, né? E eu tô falando, eu não tenho nenhum tipo de sensibilidade. Aí eu vou dar um exemplo aqui, que, por exemplo, é um exemplo corriqueiro de uma pessoa que acha que não tem nenhum tipo de sensibilidade. Existe um trabalho aí que a gente faz, assim, que acompanha, né? Que são os trabalhos de alguns médicos que realizam as chamadas cartas consoladoras. Né? O Chico Xavier fazia muito disso, né? As famílias procuravam o Chico e ele fazia uma reunião e ele recebia as cartas, né, que os espíritos direcionavam para as famílias, né, que estavam aqui. O espírito está desencarnado, a família está aqui. O Chico fazia intermediação. O que aconteceu em um caso? Nós temos um amigo em comum, né, eu e a Michele, que é o Orlando Noronha Carneiro, que é um médium que realiza esse trabalho com as cartas familiares consoladoras. E ele estava contando alguns episódios do trabalho que a equipe espiritual tem para levar uma família no dia do evento. Então, vou citar um exemplo prático. Você, Guta, você está andando na rua, né? E, de repente, ao invés de ir para a rua que você vai, você fala, hoje eu acho que eu vou virar aqui, essa aqui. Não sei por quê. Você vira e aí você para num lugar e vem um papel no seu pé, assim. Um papel caído. Aí você pega o papel e fala, nossa, cartas consoladoras, dia 15, dia 14, tal hora, em tal lugar. Você fala, nossa, interessante esse papel aqui. E você não sabe pelo motivo que você fez isso. Você pegou, guardou e pôs no bolso. Aí um dia você abre esse papel, nossa. Aí você mostra para alguém, alguém fala, poxa, por que você não vai lá? Pra ter notícia do parente que você vive perguntando, que você quer saber notícias dele, que ele está no plano espiritual. Será? Eu não sei nem porque eu peguei esse papel. Aí essa mesma pessoa chega no dia, ela vai no evento, um evento que tem lá 100 famílias, 200 famílias, e só 4 ou 5 cartas vão chegar. E a primeira carta é a carta para ela.
de um parente dela que desencarnou. Ou seja, isso é um fato, isso aconteceu. Isso é um Então, fato, é. é um fato. Então, o que é essa sensibilidade mediúnica? O que é quando a gente fala que todos somos médiums? Essa pessoa, você estava andando na rua, Guta, você foi intuído, ó, Guta, não vai por essa rua, vira aqui. Por quê? Porque a gente quer que você vá no dia do evento receber uma carta. Você vai receber. Só que você vai virar essa rua aqui. Aí você não sabe por que você virou. O que é isso aí? Aí houve o contato, houve a intermediação, os espíritos atuando, né, na sua sensibilidade, que a gente pode chamar de mediúnica. Então todos somos médiuns. Todos somos. Virou a rua, Uma pegou o uma papelzinho. uma experiência muito boa que eu tive também dessa comunhão da mediunidade com o plano físico, eu estava grávida, acho que de 8 meses da minha filha, e a avó dela teve um AVC, a avó paterna. E nós fomos para o apartamento, ela estava passando mal, o resgate já estava lá, socorrendo ela. Quando eu cheguei e eu olhei, o que eu vi ali? Tinha o resgate do plano físico e tinha o resgate do astral, trabalhando ali juntos. E essa minha sogra, na época ela era minha sogra, morreu sendo minha sogra, então é minha sogra. Ela perdeu a filha mais nova num acidente de carro. E o que eu vi? A filha mais nova estava participando desse resgate, Ai, que lindo. junto com a equipe da espiritualidade. Então Receber. eram os médicos aqui, os médicos de lá. Era uma coisa, assim, que eu acho que ilustra bem isso que a gente está falando, né, de que, esse universo ele coexiste, e as coisas acontecem simultaneamente. Então era exatamente isso. Era uma equipe aqui e outra equipe da espiritualidade trabalhando ali para socorrer uma pessoa. Tem o médico, o Dr. Paulo César Frutuoso, né, que fala muito sobre, tem vários livros, fala muito sobre isso também. E ele, uma vez conversando comigo, ele falou, Guta, todos os médicos são médiuns, porque todos eles, na percepção dele, né, todos eles são acompanhados por alguma entidade, são acompanhados por algum espírito, porque para você conseguir pegar diagnóstico, para você ter intuição, para você saber fazer aquela cirurgia naquela hora, você ter a percepção do lugar perfeito. Então, é intuição o tempo todo chegando para você não errar, não falhar na saúde do outro, né? Porque é um contato direto com o outro ser humano. Eu até digo mais, eu acho que quase todo mundo é acompanhado, eu acredito, né? Mas talvez uns mais pela necessidade do trabalho, né? Tipo, pessoas de resgate, pessoas que trabalham, bombeiros, com certeza tem uma equipe gigantesca ali espiritual para estar, até para dar paz para aquele ser humano ali, conseguir fazer aquilo ali com tranquilidade diante de tanta loucura que acontece, né? Dar equilíbrio, aquele ser humano conseguir trabalhar de maneira mais tranquila, num momento de angústia, e na questão de saúde também, né? Tem tantos aspectos que a Você mediunidade vê nos essa ajuda. questão da saúde que você coloca. A gente poderia falar aqui, como você comentou, né, do Paulo César Frutuoso. Você imagina como seria diferente se todos os médicos, antes de realizarem uma consulta ou realizar uma cirurgia, parassem um minutinho ali e fizessem uma oração, uma prece, independentemente da religião dele, né? Seria o quê? Seria a oportunidade de fazer essa conexão, né? De É perfeito. assentar a energia. Seria fantástico, independentemente da religião. Até se ele fosse ateu, graças a Deus, né? Por quê? Isso abriria inúmeras possibilidades para um diagnóstico mais preciso, né? Então, quando a gente ultrapassar essa barreira, a nossa ideia do podcast é a espiritualidade além das fronteiras. Quando a gente ultrapassar essas fronteiras da religião e do preconceito, a gente vai conseguir entender que o contato com o plano dos espíritos não pertence a uma religião. Ele é natural, ele faz parte da natureza, do planeta, da construção, né? Deus, o Criador, ele criou espíritos, né? Nós estamos aqui numa experiência, né, no plano físico, mas nós somos espíritos. Quando você retira o espírito de um corpo, o corpo não existe mais vida, né? Então, essa ideia de que o fenômeno mediúnico pertence a uma religião é equivocada. O que Kardec fez foi organizar os fenômenos, né, para a gente entender, criou categorias, explicou como que funciona o processo. Mas ele não detém a ideia e o fenômeno. Ele apenas criou uma espécie de um catálogo, né?
compilou ali para a gente entender o processo, porque a mediunidade ela faz parte da natureza humana. Todos Isso. nós a possuímos, né? Então a gente tem que ir além das fronteiras da religião, né, e do preconceito. Ele foi didático, né? Aquela coisa, quer que eu desenhe? Tá bom, vamos desenhar para explicar melhor. Né? Ele quis, Exato. E o né? que eu acho, e o bacana também, né? Ele não deixou como uma obra acabada. Ele já falou, coisas virão, muito mais coisas virão, né? Muito mais conhecimento, mais experiências, coisas diferentes. E a gente vê agora essa nova era, né, Guta? A gente que trabalha, que tem o canal, que se conecta a pessoas diferentes. Você vê os paranormais, médiums de todos os tipos, como que eles acessam campos, experiências. E a gente vê justamente essa questão que Kardec deixou em aberto. Coisas novas iam surgir e estão surgindo, né? Para a gente melhorar esse planeta aqui, mudar um pouquinho a vibração desse caos, né? Não, foi Exatamente. revolucionário. Muita gente, às vezes, de repente, com a sensibilidade mediúnica, de repente não tinha diagnóstico, de repente a pessoa foi internada aí, né? Olha, a gente vai internar, porque neurologicamente ela não tem condições de conviver aqui conosco. Então, o trabalho que Kardec fez, né, foi organizar, né, e trazer luz a isso, né? Ou seja, é uma sensibilidade da natureza humana, não é algo fora, não é algo especial, né? Então teve essa importância muito grande. E a doutrina espírita, quando a gente percebe outras instituições religiosas, você vê uma hierarquia, né? Você vê uma espécie de uma estrutura montada. E a doutrina espírita ela é aberta, ela não tem uma hierarquia, né? Quem é o líder do espiritismo no Brasil? Não existe. O que você tem são algumas instituições que coordenam um trabalho aqui e tal. Mas falar que existe, não existe por quê? Porque é uma doutrina aberta. Então a Michelle comentou, olha, ela está aí para a gente aprender, para a gente entender, né? Então tem esse aspecto também. Ela não é fechada. Ela não é fechada. Ela se abre, né? Para que todo mundo opine, todo mundo fale, né? E agora com essa coisa da transição, né? Que o planeta está vivendo, essas coisas estão aflorando, né? As pessoas que têm a sensibilidade ficavam no cantinho ali, agora Estão elas, tudo né? pipocando. Tá Tá que nem todo mundo pipoca. falando. Você tá Vamos lá na tropeçando nos Guta Maranhão, vamos lá paranormais, nos conversar. médiums. E vamos falar, bora botar para fora, porque isso é inerente ao ser humano. Nada de ficar achando que ele não gosta de falar de que assunto. Mediunidade, cozinhar, cinema, é mais um assunto normal Exato. do ser humano, não é? Exatamente. Aquele assunto que eu não gosto, tenho medo. Medo por quê? Que ignorância é essa, meu querido? Bora conversar sim, para ter conhecimento, bora assistir podcast, bora ter informação, né? E trazer isso para a normalidade, porque isso é tanto é que a gente brinca, paranormal. Deveria ser normal. As coisas que são paranormais são normais, não são para todos, Exatamente. né? Mas são normais, né? Gente, já acabou super rápido esse bate-papo. Amei vocês aqui. Muito obrigada. Deixa para o pessoal o contato de vocês. Quem estiver ouvindo na rádio, paranormal.plus, anota já por aí. Quem não ouviu na rádio, vem aqui na descrição do vídeo e clica que vai estar as informações deles todas aqui também. Então, nós temos o espaço, né? O nosso canal no YouTube, que é o Espiritualidade Além das Fronteiras. Então, para o pessoal conhecer, só digitar aí Espiritualidade Além das Fronteiras. A gente tem a conta no Instagram também, né? Que é o pod_sercast. E eu tenho a minha continha lá no Instagram, que às vezes eu entro ali, que é o Renato Leandro Publisher. Quem quiser acompanhar, sempre tem alguma coisinha a respeito de literatura, alguma coisa do podcast também. Isso. E lembrando que Espiritualidade Além das Fronteiras, do YouTube, episódio novo toda terça-feira, às 20 horas. O meu Instagram pessoal, eu sou Michelle Vale, assim, pura e simples, Michelle com L só e Vale com L só também. Um convite a vocês a aparecer lá, aparecer no canal, se inscrever e deixar lá nos comentários, né? E, Guta, um prazer estar com você, uma delícia, né? Falar para as pessoas que mediunidade está na nossa alma, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Através da nossa alma, a gente se conecta ao amor de Jesus, dos bons espíritos, e somos inspirados por eles. Então, que vocês aí abram o coração, né? E se atente aí na rotina corrida, que é importante. Essa conexão é muito importante.
E a nossa Exatamente. torcida, Guta, para você continuar esse trabalho muito bonito que você tem, abrindo espaço. Obrigada. De nosso, né, de vocês também, que é um trabalho que a gente sabe que é um paralelo da nossa vida, que dá um trabalhinho, mas a gente faz com tanto carinho, né, com tanto gosto, que até da outra vez eu falei com vocês, eu digo, ai, tanto problema, não sei o que, quando a gente para e começa a conversar, chega a gente, já fica feliz de novo, porque a gente fica Muda tudo. Revigora, né? Revigora. Revigora. Gente, todos os links que eles falaram vão estar aqui na descrição, como link, então só abrir a descrição do vídeo aqui no YouTube, clicar para os Instagrams deles, do podcast, e também ligado direto ao YouTube, também vou deixar o link para vocês. Gente, Michele e Renato, muito obrigada. Um beijo enorme para vocês. Beijo, Guta, muito obrigado. Até a próxima. Até.